E preparado aí para mais uma videoaula aqui da Academia do Comex? Hoje, atendendo pedidos de um dos membros da comunidade da Academia do Comex, vamos falar sobre a diferença de zona primária e zona secundária. Para que você, sabendo a diferença, saiba escolher, né, quando optar, ou seja, pela primária ou secundária. As vantagens de cada um, os conceitos de cada um, você vai ver aqui no vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, curte, compartilha e vem para o Comex de verdade. Vem para a Academia do Comex. Bora! E é isso aí, galera. Vamos começar então a aula 2, falando de zona primária e secundária. Antes de começar a aula, vou trazer aqui para vocês o que vamos falar, né? O passo a passo de cada tópico que vamos falar aqui na aula. Primeiramente, eu quero falar sobre os conceitos conforme o regulamento aduaneiro. É muito importante a gente saber na teoria, né? Como é que funciona. O conceito na prática. Alguns exemplos que eu tenho aqui em Itajaí, que é onde eu moro, onde eu trabalho. Alguns comentários que eu quero ouvir de vocês aqui. Vão mandando aqui durante a aula. E também, por fim, qual deles escolher? A partir do momento que você sabe o conceito de cada um, as diferenças, qual você vai querer escolher para fazer o desembaraço, seja da sua importação ou da exportação. Bom, começando então com a análise na teoria, no que compete ao regulamento aduaneiro, nós temos lá no artigo 2 do RA o seguinte conceito, né? Que o território aduaneiro ele compreende todo o território nacional. Bom, então, onde você está sentado agora é um território aduaneiro. Legal, né? Mas, lá no artigo 3, já de cara, ele já especifica ainda mais a situação, falando o quê? Que a jurisdição, ou seja, há um juízo, há um poder de execução dos serviços aduaneiros, estende-se dentro do território aduaneiro, abrangindo dois locais, duas zonas, que é onde a gente chega, né, no tópico da aula de hoje. A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se para o território aduaneiro, abrangindo a zona primária e a secundária. Beleza? Show de bola. Agora, Gabriel, me explica a diferença de cada uma, por favor. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar o conceito teórico, mas o legal dessa aula é eu te falar o prático, né? Que é para você, de fato, aprender a diferença de um e de outro. Falando na teoria, conforme o regulamento aduaneiro, entende-se como zona primária as áreas terrestres, aquáticas e até mesmo a aérea, ok? Localizando a parte dos portos alfandegados, quando a gente fala de uma zona, de uma área aquática, né? De uma área molhada. Falando da área terrestre, é quando a gente fala de uma fronteira, né? De um ponto fronteiriço que divide, né? Consequentemente, os países da América Latina, né? E na zona terrestre é onde fala da questão aérea também, que é o solo terrestre dos aeroportos. Então, todo aeroporto é uma zona primária. Vamos lá. É uma zona primária. Beleza? Outro exemplo prático aqui. Todo porto molhado, né? Com acesso via aquática, né? A via aquática no sentido água mesmo, não tem outra palavra para usar, ao território aduaneiro via oceano, né? Toda fronteira que divide principalmente os países do Mercosul, obviamente, né? Então, na América Latina, né? É legal colocar aqui também para não ficar, às vezes, o país não é signatário do Mercosul e eu posso confundir vocês. Então, aqui, os países vinculados ali na América Latina são os países que temos ali na questão de fronteira terrestre, vinculado à zona primária. Ficou claro? Bom, vamos ver então
o que eu posso te dizer falando? Gabriel, me diga então, para eu não errar aqui na minha, né, no meu trabalho, na faculdade, enfim, use esses 3 exemplos, tá? Basicamente é isso que você vai ver no dia a dia no comércio exterior. O porto é molhado? É zona primária. O aeroporto é zona primária e a fronteira é zona primária. Beleza? Se tiver algum caso diferente que você queira compartilhar, escreve aqui para mim, me manda um recado no Instagram ou aqui no YouTube mesmo, que eu vou ter o prazer de conversar com você. Então, vamos falar agora da zona secundária. Como que será que é a zona secundária? Indo agora para a zona secundária, o que eu vou dizer para vocês de uma forma muito simples e até mesmo conforme o próprio regulamento diz, é a forma mais prática. Zona secundária é a parte restante do território aduaneiro, nela incluídas as águas territoriais e o espaço aéreo. Então, olha só, tudo que é o resto é a zona secundária. E uma questão importante que difere e muito é a questão de não possuir contato direto com o exterior. Por isso que, fazendo um link na explicação da zona primária, quando eu falei ali da questão do ligado ao oceano, né? É justamente porque o oceano, na jurisdição aduaneira, ele é entendido como água, chega a um determinado ponto que ele se torna águas internacionais, águas estrangeiras, águas do exterior, né? Então, você imagina que se você mora numa cidade portuária, é um rio, um canal de acesso, que esse canal de acesso molha o porto. Que esse canal de acesso, consequentemente, vai desembocar lá no Oceano Atlântico. E o Oceano Atlântico, consequentemente, faz ligação, em algum determinado momento, em águas internacionais, águas do exterior. É onde a gente vai poder ter essa distinção, né, de não possuir contato direto com o exterior. Beleza? Um exemplo muito prático é quando for o Porto Seco, né? EAD ou CLIAS. São as denominações que a gente utiliza, né, para zonas secundárias no Brasil. Então, se você se depara com um lugar que é o Porto Seco, ou seja, não tem água, não chega água nele, você entende que ele é uma zona secundária, beleza? Então, é muito simples de fato aqui. Então, indo para a prática agora, eu vou colocar para vocês alguns exemplos que eu tenho, né, em Itajaí, que é onde eu estou situado, né, e também um exemplo muito importante mesmo, que o que faz diferença no dia a dia para quem lida com esses 2 tipos de zona, primária e secundária, tá? Então, aqui, ó, diferença muito importante, anotem aí, que o período, né? Quantidade de dias disponibilizados pela Receita Federal para nacionalização de importação. Normalmente, numa zona primária, 90 dias. E numa zona secundária, 120 dias. Legal isso, né? É muito importante você saber isso, porque se você estiver organizando um processo que pode ter esse risco, né, de ultrapassar algo nesse sentido, ou às vezes você precisa levar um ano para nacionalizar o material, a zona secundária ela é a opção principal para você trabalhar o processo, né? A questão também de regimes especiais, como por exemplo de entreposto aduaneiro. Normalmente, apenas as zonas secundárias possuem. Não necessariamente que precisa ser molhado. Eu vou te explicar no próximo tópico ali alguns casos curiosos, né? Que são molhados primários, mas ainda assim detém de regime de entreposto aduaneiro, né? Mas sempre que você for precisar de uma operação de importação, de exportação, confirme, seja com terminal primário, de zona primária, ou com terminal de zona secundária, se esse terminal tem um regime especial que vai atender a sua operação. Se ele tem essa licença, seja para
entreposto, seja por uma admissão temporária, qualquer outro regime especial, um RECOF, enfim, tem que estar num terminal, seja primário ou secundário, com essa autorização da Receita. Beleza? Então, partindo aqui para a prática, vamos lá. Aqui em Itajaí, eu tenho alguns exemplos de zona primária para te passar e zona secundária. Eu vou colocar aqui, olha que bacana, o nome de alguns terminais, tá? Que são o Porto de Itajaí e a Portonave. Eles são zonas primárias. Já a Multilog é uma zona secundária. A Forte Logística, secundária também. E esse cara aqui, eu vou deixar um X. Tantararão. O que será que a Politerminais é? Vou mostrar para você as diferenças através de um mapa que eu puxei aqui no Google Earth, né? Que para você poder entender ali a diferença, né? Do conceito ali na prática do que vai diferir, beleza? Então, deixa eu puxar aqui e olha que legal que a gente vai fazer. Eu vou compartilhar a tela para você ter o entendimento. Tarará, tarari. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela do mapa, então. Olha que legal. Gente, temos aqui o mapa de Itajaí. Vou começar falando, então, do Porto de Itajaí e da Portonave. Olha só. Aqui nós temos o oceano, certo? Do lado direito, o azul ali, ok? O oceano, ele tem o canal de acesso do Porto de Itajaí aqui, beleza? E vai entrando, tudo bonitinho, tarará, tarará. E olhem ali. Temos, de um lado do rio, o Porto de Navegantes e do lado daqui, né, do outro lado aqui embaixo da sua tela, o Porto de Itajaí. São terminais que são molhados, ou seja, são zonas primárias devido a isso. Tá? Então, eles estão ligados a um canal de acesso que vai acabar, né, vai começar também ali no oceano, nas águas internacionais. Beleza? Só que partindo lá para dentro de Itajaí, nós temos vários terminais alfandegados aqui na região. Eu falei para vocês que a Multilog é uma zona secundária. Por quê? Ela está, né, no território aduaneiro, porém, ela é um porto seco, não tem acesso com o exterior, certo? E ela não tendo acesso com o exterior, onde ela fica aqui, ó. Vou dar um zoom bem grandão, ó, ver os containers ali. Aqui está a zona secundária da Multilog, onde ela não tem acesso ao exterior, ou seja, é o que caracteriza ela como sendo uma zona secundária. E complementando outra zona secundária que eu dei de exemplo aqui, eu falei do terminal Forte Logística, deixa eu ver se já tem no mapinha aqui, às vezes não tem. O Forte Logística é aqui, ó, bem do lado ali, ó. Aqui, ó, Forte Logística, tá bem aqui. Beleza? Então ali ele também não tem, ele tá com serviços, ele tem a jurisdição de serviços aduaneiros, porém não tem acesso ao exterior e é o que caracteriza ele como sendo uma zona secundária também. Então vamos lá. Se eu tivesse com a minha carga na Portonave ou no Porto de Itajaí, teria 90 dias para nacionalizar a carga na importação. Se eu tivesse na Multilog ou no Forte, 120. Uns são secos, outros molhados. Então, aqui agora é onde vem, né, a questão da politerminais, que é a pegadinha que eu queria fazer com vocês. Eu vou puxar aqui no mapa a questão da poli, para a gente poder, vamos ver se eu acho ela aqui. Tralalá, tralalá. Então, a politerminais, ela está aqui, ó. Nessa região aqui. Aqui, achei. Poli. Então, eu pergunto para vocês. A poli está aqui nessa altura do rio. Ela é o quê? Primária ou secundária? Quem respondeu secundária
Errou! É uma zona primária, gente. Então, por mais que a poli esteja aqui no interior da cidade de Itajaí, ela estando acesso ao rio, ou seja, caracteriza que ela está com acesso ao exterior, tá? Aqui estão os containers todos bonitinhos e tal. Ela ainda assim caracteriza zona primária, porque ela tem acesso, sim. Um navio vindo da China, se ele tiver tamanho, se ele tiver o calado suficiente, ele consegue transitar aqui no rio, lá das águas internacionais do oceano, e entrar aqui no rio e atracar na Poli Terminais. Beleza? Só que a Poli, como mesmo ela sendo uma zona primária, ela atende no serviço de armazenagem. É o foco dela armazenar carga também. O que ela fez? Junto com a Receita Federal, ela falou sobre o regime especial de entreposto, que ela consegue conceder entreposto aduaneiro lá, né? E diferentemente da Portonave, que não tem, você não consegue entrepostar sua carga lá, porque não é o serviço dela de armazenar cargas em entreposto. Beleza? Então, ficou bem legal esse exemplo aqui, que é justamente para você entender na prática como diferenciar um do outro. Se você mora em Santos, mora em Vitória, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, no Norte, use esse exemplo que eu dei para que você possa entender as diferenças. E se você tiver algum outro exemplo que eu não falei aqui, me manda um comentário que eu vou ter o prazer aí de responder você. Combinado? Então, vamos partir para um tópico bem legal agora, que é falando de quais conceitos, qual escolher para desembaraçar minha mercadoria, seja na importação ou na exportação. Vamos lá, então? E é isso, gente. Agora você já sabe que a Politerminais é uma zona primária, então vamos na reta final da aula falando de um detalhe, de um conceito, né? Ou melhor, conceito não, de um tema, né? De um questionamento muito importante. Tá, Gabriel, agora que eu sei o conceito, qual deles escolher? Bom, vamos lá. São muitas variáveis. Em uma aula não dá para falar. Eu, como profissional, como seu mentor de comércio exterior, não vou dizer para você que existe uma fórmula pronta para escolher se você vai desembaraçar sua importação, sua exportação numa primária ou secundária. Você tem que analisar vários fatores. Dentre esses vários fatores, eu coloquei 6 dicas importantes para você trabalhar, né, a análise antes de escolher. Combinado? Então, vamos lá. A primeira é fazer a análise da operação. O que é fazer a análise da operação, Gabriel? Verifique, né, o perfil do cliente, do importador, do exportador, o perfil da operação no sentido de tratamento administrativo, se pode se tornar uma operação demorada ou rápida, que é onde leva para os tópicos 2 e 3, né? Quando eu falo demorada, requer o quê? Uma conferência física, uma inspeção, coleta de amostra. Vou dar um exemplo clássico. Importação de vinho. A maioria das operações, né, podem vir até a coleta de amostra, não é? Ou mesmo que não há coleta, de repente a importação do vinho já é dentro de outro cenário que exime a dispensa, né, a coleta, mas ainda assim a atuação do Ministério da Agricultura, né, importação de alimento que às vezes tem a Anvisa, ou algum outro produto que tem algum controle, já anuência de outro órgão que vai fazer demorar o desembaraço, na minha opinião, é zona secundária na certa. Por quê? Porque numa zona secundária você tem um prazo maior para nacionalizar, você tem uma estrutura, normalmente, pelo menos é para ser assim, mais apta para você movimentar a sua carga, coisa que no porto não é o foco, que é onde a gente vai para o terceiro tópico, que é, se for rápido, se você falar assim, não, Gabriel, é uma importação, é uma exportação, VaptVupt, chegou, liberou, o cliente é rápido, o cliente deposita logo o dinheiro, tem sempre um fluxo de caixa saudável para nacionalizar assim que chega, a demanda é bem urgente, faça as nacionalizações na zona primária, né? Para que lá você consiga ter, por exemplo, uma presença de carga mais rápida, né? Porque na zona primária, a presença de carga, ela leva em torno, né, de 24 a 36 horas. Então, é muito rápido. Então, se você tem, de fato, uma operação que vai precisar dessa rapidez, a zona primária é o melhor.
mas lembre-se que numa zona primária os custos podem ser maiores, então esteja preparado para isso. Eu, Gabriel, sempre tive a análise, né, de fazer na zona primária, mas teve casos que eu comecei a migrar para a secundária, porque começou a dar muito canal vermelho daquele determinado cliente, e a zona secundária foi a opção para que, dando um canal vermelho, por exemplo, os custos fossem melhores. Analisar, né, o prazo médio, né, da operação e da programação de carregamento. Vou dar, de novo, dando o exemplo da presença de carga. Poxa, eu preciso nacionalizar e liberar rápido a carga. Naturalmente, na zona primária, a presença de carga vai sair mais rápido, e se lá você tiver um bom relacionamento nessa zona primária para poder carregar com rapidez após o desembaraço na importação, é lá normalmente o lugar ideal para você liberar, né? Na exportação, a mesma coisa. Se operacionalmente lá eles tramitam de uma forma rápida, né, entre a operação do navio e o carregamento do container, né, escolha lá também. Você na exportação, obviamente, dificilmente vai sair de um porto molhado, né? Não tem muita opção. Você obrigatoriamente tende a passar por lá. Na exportação, o que você vai ter que tomar cuidado também, se você precisa, vamos falar de uma exportação de madeira, por exemplo, você precisa fazer a inspeção. Então, faça a inspeção, tente escolher uma zona secundária para fazer o desembaraço da sua exportação, e depois sim, né, automaticamente, obrigatoriamente, a sua mercadoria vai ser obrigada a passar por uma zona primária para ir para o exterior, né? Mas na exportação, essa é a dica que eu dou. Analisar também se vai ser rápido ou não o desembaraço da sua DUI, beleza? Uma dica que eu dou: solicite comparativos de custos, né? Às vezes você acha que deixando no porto pode estar barato ou pode estar mais caro, mas você fazendo a comparação, lembrando do mesmo valor da mercadoria, a quantidade idêntica de containers e o período idêntico também, você consegue ter uma noção do quão benéfico os custos, seja da primária ou da secundária. Por fim, tenha um hábito, seja você, se você não é um gerente, um coordenador, se você é um auxiliar, um estagiário, não importa. Se você trabalha com comércio exterior, trabalha com importação, com exportação, crie um controle estatístico. O quão rápido é a zona primária e o quão barato é. E a mesma coisa com a secundária, para que você, depois de um período, de repente um período de 3, 4 meses, façam uma conclusão desse relatório, o quão caro e rápido foi, ou quão barato foi a zona primária e versus a secundária. Que você fazendo esse controle estatístico, você vai fazer uma comparação e vai poder planejar melhor os seus embarques e o melhor local para desembaraçar. E por fim, falando em melhor local, né, e tal, uma curiosidade que eu trago, né, que é o seguinte, que eu já ouvi muitos portos falarem, muita gente da logística internacional falando que zona primária é local de passagem de carga e não de armazenagem. Eu até deixei em caixa alta aqui, porque é um comentário que o pessoal costuma falar e, infelizmente, dependendo do processo, faz valer. Por quê? Normalmente, a zona primária não tem o importador ou exportador como cliente. Normalmente, o cliente dos portos são os armadores, que são os responsáveis em trazer as cargas. Não é o importador. Ah, Gabriel, mas eu que defino o porto. Ok, mas quem tem mais carga para trazer? É você ou o armador? Então, infelizmente, existe uma cultura no Brasil ainda acerca disso. Então, os portos acabam, às vezes, tratando mal os importadores, os exportadores, e nós, profissionais de comércio exterior, por terem esse dilema que lá é um local de passagem e não de armazenagem. É por isso que, normalmente, as zonas secundárias, né, ou até mesmo os CLIAs, que são zona primária, que tem como objetivo a armazenagem, eles sim terão valores mais competitivos. Beleza? Então, tem que ficar muito esperto com isso, nessa análise que eu falei das 6 dicas ali em cima, né?
para que você analise, né, de fato o relacionamento. Em Itajaí é um, em Santos é outro, Paraná é outro, enfim. Depende a sua localidade, o relacionamento que você, a sua empresa vai ter com os terminais, seja primário ou secundário. Então, é isso. A videoaula de hoje fica por aqui. Eu agradeço demais você ter me acompanhado. Espero que você curta e use muito esse conteúdo. E deixe os seus comentários, dá um like. Não esquece de compartilhar esse vídeo e se inscreva no canal. A gente precisa levar esse conhecimento de comércio exterior de verdade para todo mundo. Beleza? Então, vem para a Academia do Comex. Eu te espero na próxima aula, semana que vem. Beijo no coração e até mais. Fui!